Aleluia, glória a Deus, amém? Paz do Senhor, igreja, amém? Vocês estão me ouvindo bem aí embaixo? Então, amém? Glória a Deus, é uma alegria, né, estar aqui servindo ao Senhor, nessa comunidade maravilhosa, que é o Ministério Diante da Glória, servindo ao Senhor juntamente com você, né, porque nós somos uma comunidade, amém? A palavra de Deus fala que nós somos o corpo de Cristo. Então, nós estamos ligados, tá ligado? Amém, nós estamos ligados uns aos outros. Amém? Quero agradecer também a oportunidade, né? E agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, né? É uma honra, como eu falei, servir na casa do Senhor, servir ao Senhor. Sou grata a Deus pela vida do nosso pastor Rosemiro, da nossa pastora Cleidiane. Louvo a Deus pela vida deles. Peço que o Senhor abençoe cada vez mais ele e sua família. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amém? Quantos estão confortáveis aí? Não pode dormir, eu sei que a cadeira é confortável, mas diga assim, meu irmão, não vai dormir nessa cadeira confortável. Amém? Glória a Deus, irmãos, Deus é maravilhoso, né? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas 22, a partir do versículo 31. Enquanto você abre, glória a Deus, né, pelo que Deus está fazendo aqui na nossa igreja. Lucas 22, 31, tá? Pelo que Deus está fazendo, pelo que Deus está provendo, né, através das vossas vidas, das nossas vidas, porque hoje nós temos as cadeiras, foi uma grande conquista, né? E também nós já pagamos a parcela do terreno de janeiro de 2026, né? Já pagamos a parcela de janeiro de 2026. Só falta 4 parcelas para aquele terreno ser da nossa comunidade. Aleluia! Queridos, quando há comunhão, Deus ele age. Amém? Glória a Deus. Quantos acharam? Lucas 22, 31 ao 34. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Feche seus olhos aí onde você está nesse momento. Fale com o Senhor. Pai amado e querido, Senhor, nesse momento, Pai, coloca nossas vidas diante da Tua presença, Senhor. Deus, eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Nessa noite, Senhor, nós abrimos o nosso coração para ouvir, Senhor, para guardar a Tua palavra, e abrimos os nossos ouvidos para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos estar sensíveis, Senhor, à Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus, tira toda distração, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, nessa noite. Deus, envia anjos a esse lugar para guerrear, meu Deus, pelas nossas vidas, a nossa causa, a nossa família. Deus, em nome de Jesus, enquanto nós ouvimos a Tua palavra, enquanto nós nos alimentamos, Senhor, de Ti,
Ministra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ministra na nossa família, na nossa casa, no nosso coração, Pai. Porque nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, Pai. Para a glória do Teu nome, continua conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Irmãos, eu não sei para você, mas para mim essa palavra, esse versículo é muito forte, né? Esse versículo, ele é forte porque Jesus, ele avisa Pedro. Ele chama Pedro e fala para ele: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Então o que Satanás estava falando? Que ia peneirar os discípulos como trigo. Não era somente Pedro. Mas Jesus, ele fala algo interessante para Pedro. Ele diz assim: eu, porém, orei por você. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Alguém lembra aqui da história de Jó? Lembra que Satanás, o diabo, depois de rodear lá a terra, né? Depois dele rodear a terra, ele foi lá com o Senhor e falou sobre Jó. Que era um homem temente a Deus, Jó, né? Era um homem temente. Mas ele foi lá pedir permissão de Deus, né? Para provar Jó. Então, aqui está acontecendo uma cena em que Satanás está pedindo para Jesus para peneirar os discípulos como trigo. Mas como assim peneirar os discípulos como trigo? Qual era o propósito de Satanás ao peneirar os discípulos? O que significa isso? A intenção e o propósito, né, de Satanás de peneirar os discípulos é que ele queria demonstrar que a fé dos discípulos era frágil, né? A fé dos discípulos era frágil. Então, ao peneirar os discípulos como trigo, ele queria demonstrar para Deus e demonstrar a fragilidade dos discípulos, demonstrar que aquilo lá era só passageiro, que eles não eram fortes, né? Digamos assim. E a outra era que eles não seriam capazes de permanecerem fiéis a Jesus. Essa foi a segunda intenção de Satanás, né? Ao peneirar os discípulos. Era como se ele dissesse para Jesus: deixa eu peneirar eles para o Senhor ver quem eles são. Deixa eu peneirar eles para mostrar que eles são fracos, para mostrar que eles não vão permanecer. Essa era a intenção. E a terceira intenção era: ele esperava que a fé deles fosse como joio, que seria facilmente descartado. Essa era a expectativa de Satanás. Era sacudir os discípulos e mostrar para Jesus que os discípulos eram fracos, que os discípulos, né, não tinham fé o suficiente, que eles não permaneceriam. Mas como assim? Como assim peneirar como trigo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Na agricultura, antigamente, o trigo, ele era, depois de colhido, ele era levado para a eira. E lá na eira, eles precisavam ser sacudidos, né? Hoje tem muitas máquinas, né? Hoje tem muitas máquinas, mas antigamente eles precisavam passar por esse processo. Eles eram colhidos, eles eram levados para eiras, e lá nas eiras eles precisavam ser sacudidos, eles precisavam ser separado da palha. Diga assim: o trigo não serve para a palha. Diga: com a palha, para a época da colheita. Então o trigo, ele precisava ser levado para a eira, porque ele precisava ser separado da palha. Precisava ser separado da palha.
Então, nessa agricultura, antigamente eles precisavam fazer isso para que houvesse essa separação. E aqui nessa passagem, eles estão sendo comparados como trigo. Como trigo. E lá na eira é lugar onde os grãos eram separados da palha e outras impurezas depois. E eram separadas outras impurezas depois que eles eram colhidos. Quantos estão me entendendo? Depois que o trigo era colhido, ele é levado para a eira. Lá na eira, eles precisavam passar pela peneira, precisavam ser sacudidos para que a palha se soltasse dele, para que eles pudessem serem usados. Quantos estão me entendendo? Diga assim: Deus está me preparando para um novo tempo. Esse é o nosso tema de hoje. Se você quiser anotar aí para a sua célula. Deus está me preparando para um novo tempo. Qual era o propósito dos discípulos ali? Jesus permitiu que os discípulos fossem para a eira, fossem tratados como trigo ali. Por que Jesus permitiu isso? Para que eles fossem tratados. Para que esse novo tempo que vinha chegando. Porque se você ler lá em Lucas 22, se você ler lá o livro de Lucas, acontece vários cenários ali. Os cenários da preparação já para seguir a morte de Jesus, para seguir a crucificação. E eles estavam prestes a viver um novo tempo. Mas algo era preciso acontecer para que os discípulos despertassem, para que os discípulos se preparassem para esse novo tempo que viria. Algo precisava acontecer. Então a eira era esse lugar. A eira era esse lugar aonde a palha era tirada, aonde as impurezas eram tiradas. Diga assim: a eira é lugar de tratamento. O trigo, ele cresce no interior da palha, que o envolve. Mas quando chega essa época da colheita, ele precisa ser tirado. Ele precisa ser tirado. Olhando para nós agora, para nossas vidas, quando estamos em fases, né, de tratamento, de prova. Quantos aqui já passaram por prova? Eu já passei e ainda continuo passando. Ainda continuo passando. E esse período em que Satanás, ele falou isso para Jesus, será que seria um processo fácil? Será que Pedro e os discípulos iam passar por um processo fácil? Não. Porque lá na eira, o trigo, ele era sacudido na peneira e tinha que ser ao ar livre. Tinha que ser ao ar livre, porque quando ele era violentamente sacudido e jogado para cima, o vento vinha e jogava as palhas. Ele era sacudido, jogado para cima, o vento vinha e tirava as palhas. Era um processo doloroso. Era um processo doloroso. O trigo, depois desse processo violento, né, que era de sacudir, depois que eles estavam tirados as palhas, eles precisavam ficar de molho. Precisavam ficar de molho de 12 a 14 horas para poder ser preparado para passar em 5 máquinas para virar o pó. 5 máquinas. Quando nós olhamos agora para o que Satanás pediu, a intenção de Satanás, aquela circunstância, aquela situação, aquele cenário, era como se fosse um cenário para a morte.
Quantos de nós, meus irmãos, a gente vive num cenário que muitas das vezes, passamos na verdade por um cenário que muitas das vezes parece que nós não vamos aguentar. Parece que a gente vai morrer, é agora que eu vou morrer. Esses cenários são cenários dolorosos. Mas esse cenário era necessário aqui, para que os discípulos, eles frutificassem. E assim o Senhor quer fazer com as nossas vidas. É assim que o Senhor, Ele quer nos preparar para esse novo tempo. Quando Jesus, Ele fala: mas eu intercedi por você, Pedro. Quando a gente passa por esse processo, o Senhor, Ele não nos deixa só. Eu não sei, meu irmão, o que você está passando, mas eu sei de algo, que o Espírito Santo de Deus intercede pela sua vida. Todos os processos que nós passamos, todos os processos, ainda mais nós que somos servos do Senhor, saiba que o Senhor, Ele é contigo, Ele intercede. O Senhor, Ele sabia ali. Ele sabia a fragilidade de Pedro. Ele sabia as limitações de Pedro. Ele sabia ou não sabia? Por que ele não falou aquilo para os outros discípulos, dizendo que ia interceder pelos outros? Porque ele sabia as limitações de Pedro. O Senhor, Ele sabe a minha e a sua limitação. Ele conhece, meu irmão, nossas limitações. Ele sabe quando a gente diz assim: Senhor, não aguento mais. Senhor, não sei se eu vou aguentar, me ajuda. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece as nossas fraquezas. Nada das nossas vidas está escondido aos olhos do Senhor. Nada da sua vida está escondido aos olhos do Senhor. Nada. O trigo representa nós. A palha representa o joio, aquilo que é passageiro, que é falso. A eira representa um lugar de purificação, de separação, de colheita, tratamento e preparo. Quando o momento que o trigo ele está sendo peneirado, ali no meio há também o joio. Você sabia disso? Porque o trigo e o joio, eles são muito parecidos. Esse aqui é o joio e esse aqui é o trigo. Então, no meio da colheita, da plantação, existem os dois. E na hora da colheita, pega os dois, né? Sem a pessoa perceber. Só que na hora da peneira, na hora do saculejo lá, da colheita, a palha é separada. Porque se você fizer assim no trigo, a palha sai e dentro dele tem um fruto. Mas se você fizer assim, ó, no joio, a palha ela voa porque só tem palha, não tem nada dentro dele. E a expectativa de Satanás ao peneirar a vida de Pedro, a vida dos discípulos, é que eles não encontrassem nada dentro deles. Essa era a expectativa de Satanás. E você sabia que essa é a expectativa de Satanás para mim e para a sua vida? Que a gente seja só aparência, que a gente seja só aquele que parece, mas é na hora do tratamento, é na hora da preparação, é na hora da provação que nós vamos ver o que nós temos dentro da gente. Por isso que nós passamos, irmãos, às vezes por lutas, por situações difíceis, né? O que há no nosso coração? Olha que Pedro e os discípulos viviam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, né? Eles presenciavam milagres. Na lógica, por que Satanás ia insistir em fazer isso? Por que Satanás ia insistir em querer mexer com os discípulos? Diga assim: eu preciso passar por um processo para viver o novo tempo.
Querido, não desista. Se você está passando por luta, se você está passando por dificuldade, por provas, não desista, porque está próximo um novo tempo na tua vida. Está chegando um novo tempo. Está chegando um novo tempo, MDG. Está chegando um novo tempo. É tempo de preparação. Você está sendo preparado. Você está sendo moldado pelo Senhor. Não fuja. Porque o Senhor, Ele é contigo. Aleluia. Mateus 13:12. Abra lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 12. Mateus 3:12. Diz assim: Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Ele tem a pá em suas mãos. Quem é Ele? Quem que está falando isso? João Batista. João Batista está pregando aqui e ele diz: Ele tem a pá em suas mãos e Ele limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Quem é trigo aqui? Não senti firmeza não. Quem é trigo aqui? O Senhor vai vir recolher os trigos. Ele vai vir recolher os trigos. A pá simboliza autoridade, simboliza justiça. Porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Quantos já ouviram aqui aquela expressão? Esse daí é fogo de palha. É fogo de palha, né? Por quê? Porque a palha, ela pega fogo, mas rapidinho acaba, né? É ou não é? Tô errada? Rapidinho acaba. Rapidinho. Então o Senhor, Ele fala que a palha, eu acho que o único lugar em que a palha vai durar é para onde ela vai ser lançada, né? Que lá vai ter fogo direto. Nós não queremos ser palha. Eu não quero ser palha. Quantos aqui querem ser palha? Eu quero ser trigo, porque eu quero frutificar. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou começar a pregação. Muitos aqui já ouviram falar de Pedro. Pedro é conhecido também na Bíblia, né? Por sua personalidade, né? Pedro era conhecido pela sua personalidade. Pedro era uma obra do Senhor. Uma obra. Eu acho tremenda a história de Pedro. Pedro, ele se destacou entre os discípulos por ser ousado e falar o que todos estavam pensando. Ele era impulsivo, fazia tudo com entusiasmo e amava Jesus ferozmente. Por que ferozmente? Porque ele pensava que esse amor seria demonstrado pela força, né? Seria demonstrado pela força. Ele amava Jesus ferozmente. Pedro tinha a personalidade de um líder, mas ainda não era maduro. Pedro tinha uma confiança exagerada em si mesmo. Então, como a gente viu aqui, Pedro, ele tinha qualidades e tinha defeitos, como todos nós, né? Temos qualidades e temos defeitos. Mais à frente, após Jesus falar com Pedro sobre o plano de Satanás, Jesus, ele vai ao Getsemane. Abra sua Bíblia no livro de Marcos 14. Marcos, capítulo 14, versículo 37.
ao 41. Não fazia muito tempo em que Jesus tinha falado o que ia acontecer, o que Satanás estava pretendendo fazer com os discípulos. E logo, não muito longe, Jesus se encontrava no monte Getsêmani, lá no Getsêmani, na verdade. Aqui no versículo 37 diz assim: e voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Jesus aqui chama a atenção dos discípulos, e aqui no livro de Marcos ele destaca que Jesus ele se direciona a Pedro. E ele diz: Simão, você ainda está dormindo? Jesus tinha convocado os discípulos a orarem. E ali ele chamou quem? Os mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Então ele chamou os discípulos ali para ajudar ele em oração. Mas ele foi e orou ali, transpirou sangue por causa da sua angústia, e pensando que o discípulo estava lá intercedendo por ele, orando por ele, porque Jesus era filho de Deus, mas ele precisava de oração, porque ele também era carne. Ele também estava sujeito por ser carne naquele momento, por ser homem. Quando eu digo carne, é ser homem humano. Então Jesus chega e chama a atenção de Simão, e ele diz: Simão, você está dormindo, não conseguiu vigiar nem uma hora. Quantos de nós, queridos, às vezes a gente passa por situações das nossas vidas que o Senhor está querendo nos despertar, está querendo dizer assim: ó, vai orar, ora, entra no teu quarto, ora pela tua família, ora pela tua casa. E às vezes a gente se encontra o quê? Dormindo. Nessa fase aqui, eles estavam no processo, os discípulos. Jesus já tinha alertado, mas eles persistiam em dormir. Eles persistiam em dormir. E Jesus por 3 vezes chamou a atenção deles: despertam, despertam. Queridos, hoje nós estamos vivendo um tempo que nós temos que despertar. Despertar, nós sabemos que Jesus ele está às portas, que Jesus está voltando, e o Senhor diz: orai e vigiai, orai e vigiai. E muitas das vezes nós estamos dormindo espiritualmente, vivendo somente como religiosos. Não temos o nosso devocional, não temos nenhum momento de agradecimento a Deus, nenhum momento de comunhão com Deus. Estamos dormindo, e o que o Senhor está querendo dizer para os discípulos aqui: despertem, despertem, acorda. E às vezes em meio às batalhas, às lutas que a gente está passando, tudo desabando, e a gente lá: eu estou fraco, eu estou fraco. Mas Deus ele é tão maravilhoso, irmãos, que até se nós pedirmos forças do Senhor, Ele nos dá. O que Ele não quer é que a gente fique dormindo e nos encontrar com a boca calada, com a boca fechada. Às vezes a gente não tem força nem para pedir socorro de Deus. Senhor, me ajuda. Não, mas Deus, Ele sonda os corações.
É tão romântico. Deus, Ele sonda os corações. Me conhece, me sondas. Isso é lindo. E Deus, Ele sonda mesmo nossos corações. Mas tem um momento em que o Senhor diz: desperta! Desperta a igreja! Desperta! É chegado esse momento em que o Senhor quer que a sua igreja se desperte, queridos. Nós estamos vivendo em batalhas espiritual. Estamos vivendo uma batalha espiritual. E às vezes nos encontramos dormindo. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Eles dormiram na hora de estarem acordados e vigilantes em oração. Às vezes nós estamos como Pedro e os outros discípulos, dormindo no meio das batalhas, em vez de estarmos vigilantes. Eles estavam passando pelo processo de peneira, na provação, precisavam estar atentos e vigilantes. Amém? Precisamos estar atentos e vigilantes, irmãos. Sabe por quê? Eu sempre falo assim, que não existe apóstolo, bispo, pastor. Não existe aquele que não está sujeito a cair. Não existe. Pedro, ele confiava em si mesmo. Ele confiava na força do seu braço. Ele confiava naquilo que ele fazia com força. Ele confiava, queridos. Ele se achava, é como se ele falasse para Jesus: Jesus, pode todos te negarem, mas eu não vou te negar não. Pode até todos te negarem, eu vou dar minha vida por ti. Confiando na força do seu braço. Nós somos limitados, queridos. Eu e você, nós somos limitados, nós temos limitações. E quando as nossas limitações, elas chegam, a gente tem que pegar e lançar ela para Jesus. E dizer: Senhor, eu sou limitado, eu sou falho, mas eu preciso de Ti. Mas Pedro não, Jesus estava dizendo que ele ia negar ele 3 vezes. Mas Pedro estava: não, eu? O orgulho, super crente, não orava, não vigiava, queria defender Jesus na força do braço, na força da carne. Lucas 22, 50, 51. Diz assim: um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: deixem, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Quem foi esse? Quem foi esse, igreja? Pedro. Pedro foi esse que cortou a orelha do soldado de Malco. Ele cortou porque, como eu falei, ele confiava na força do seu braço. E bichinho teimoso, né? Pedro, depois de, não vou nem dizer convertido, né? Depois que ele decidiu seguir ao Senhor, ele ainda andava armado. Né? Ele ainda andava armado. Ele ainda andava, né? Todo armado, mas não era só aquela arma física, não. Era aquela arma espiritual que não queria mudar, que não queria abandonar. Não queria deixar aquele velho homem. Tanto que por várias vezes aqui, o Senhor, ele chama ele de Simão. Simão era o nome do velho homem. Chama ele de Simão. E Pedro vai lá, na hora que estão prendendo Jesus, ele vai lá na orelha de Malco e corta a orelha dele.
Muitas das nossas lutas, elas não são vencidas na força física, na força do braço. Existem lutas que nós vencemos de joelhos, querido. Existem lutas que nós vencemos de joelhos, são espirituais. E Jesus, Pedro, meu Deus do céu, basta. Pare, basta, não é isso. O que estava acontecendo com Pedro? Pedro, ele não estava discernindo o nível de batalha. Ele queria agir na carne. Queridos, nós temos que ter esse discernimento. Ter esse discernimento. Ele não estava entendendo o nível de batalha que ele estava passando, que os discípulos iriam viver naquele dia em diante. E ele estava querendo agir com a sua própria força. Ele não estava entendendo, ele estava agindo conforme o impulso. E quando a gente age assim, a gente toma decisões erradas. Quando a gente age pelo impulso, pela emoção da carne, a gente toma decisões erradas. Pedro estava sendo peneirado ali, ó, sacudido. Estava sendo sacudido. E quando a gente é sacudido, mexe com as nossas estruturas, mexe com o nosso caráter, querido. Uma vez eu fiz uma oração e eu disse assim, eu já fazia algum tempo de crente. E eu disse assim, Senhor, eu não consigo mais enxergar alguns defeitos que eu preciso mudar. Eu fiz essa oração para o Senhor. Então eu peço que o Senhor me mostre o que eu preciso mudar. Depois que eu fiz essa oração, irmãos, com o tempo o Senhor foi me mostrando uma coisa, depois me mostrou outra, depois me mostrou outra. Me colocava em situações onde eu pensava que eu já era curada, mas na realidade estava precisando ser. E eu disse, Senhor, tá bom, Senhor. Vamos tratar essas coisas aí primeiro, depois o Senhor continua me mostrando. Porque, querido, nós somos falhos. Nós estamos sujeitos a cair. Se a gente não vigiar, nós estamos sujeitos. Amém? Então, que nós venhamos a discernir o nível das batalhas que aparecem na nossa vida. Que nível de batalha você está vivendo? Você está tendo discernimento nas batalhas que você está enfrentando? Esse é o ano da sabedoria. É o ano de nós termos discernimento, de nós termos sabedoria. Ah, mas eu não sei. Eu não sei agir, eu não sei o que fazer. O Senhor, Ele nos dá sabedoria se nós pedirmos. Como lá em Provérbios, a sabedoria ela grita, né, pelas praças. Então só não vê ou não ouve quem não quer, né? Não, é fácil? Não é fácil. Mas eles estavam passando ali por um processo. Diga assim, processo. Processo não é fácil. Em Lucas 22, 54, do 54 ao 62, Pedro nega Jesus. Bota aí, irmão, por favor. Lucas 22, 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza este também estava com ele.
porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. É triste, irmão, sabe por quê? Me doeu o coração quando a gente sabe o que aconteceu, mas quando a gente vai refletir na palavra, eu imagino Pedro nesse momento. Eu imagino a ficha dele caindo. Não tem quando a nossa ficha cai? Eu imagino a ficha de Pedro caindo, dizendo: eu. Às vezes nós pensamos e julgamos Pedro e dizemos assim. Às vezes a gente até pensa: ah, não, isso é capaz de acontecer com fulano, mas comigo eu jamais vou negar a Jesus. Pedro, ele tinha essa convicção, mas na força da carne. Da carne. Pedro não enxergava que ele precisava mudar. Apesar de Jesus estar ali, ó, Pedro, não é assim. Pedro é assim. Mas Pedro foi sacudido naquela hora. Pedro foi despertado naquela hora. A ficha dele caiu, que ele precisava mudar, que ele precisava de arrependimento, que ele precisava reconhecer os seus erros. Sabe, irmãos, nós, seres humanos, somos muito orgulhosos. Somos muito orgulhosos. Alguém pode se levantar e dizer: eu não sou orgulhoso. Só aí você já está sendo. De dizer que não é orgulhoso. Porque uma hora ou outra o orgulho vai se manifestar. Principalmente no momento de discussão, aonde você quer estar certo, né? Vem o orgulho. E às vezes a gente julga Pedro, né? Às vezes a gente julga Pedro. Pensa que somente pode acontecer com outro. Mas o que nós devemos fazer na realidade é colocar a nossa boca no pó. E colocar a nossa vida no altar do Senhor, irmãos. O momento marco aqui nessa passagem que eu chorei, que fala que quando Jesus fixou o olhar em Pedro, olho no olho, quando ele negou ele 3 vezes, na terceira vez, Jesus fixou o olhar em Pedro. Eu acredito que não um olhar de julgamento, mas um olhar de misericórdia. Um olhar de misericórdia, sabe por quê? Porque naquele momento o Senhor, ele não estava para julgar. Era como se ele estivesse dizendo: filho, eu te falei. Eu te falei. Quantos de nós já ouvimos a voz de Deus dizendo assim: eu te falei, minha filha. Eu já ouvi. Eu avisei, eu te falei. Mas Jesus ali, ele não falou com a sua voz. Mas ele olhou para Pedro. E aquele olhar de Jesus destruiu Pedro por dentro. Num bom sentido. Sabe, às vezes a gente precisa desse momento de saculejo. Às vezes a gente precisa ser sacudido para despertar, para ter o crescimento, para reconhecer, para ter uma vida de arrependimento, querido. É tempo de crescimento, é tempo do novo. É tempo de viver o novo. Era necessário ele passar por isso para ele ver que ele precisava mudar. E às vezes a gente não entende por que a gente está passando por luta. Jesus, por que eu estou passando por luta? Por que, Senhor, parece que essa luta se repete?
Porque às vezes a luta é que nem a escola, querido. Quando a gente não passa, quando a gente é reprovado, a gente volta de novo. Eu não sei se você já aconteceu isso com você, mas eu já prestei atenção que lutas que eram difíceis para mim, lutas que eu não consegui passar, o Senhor me fez de novo. Parece que ia acontecer. Na verdade, não é nem o Senhor, acredito, são nossas atitudes. Às vezes a gente pensa, é Deus que está me castigando, mas às vezes são frutos das nossas atitudes. Deus não quer e não gosta de ver ninguém sofrendo, mas às vezes o que a gente passa é fruto das nossas atitudes, das nossas escolhas. E parece que enquanto a gente não passa, não é aprovado, a gente volta de novo pela mesma situação. Enquanto a gente não muda de atitude. Jesus fixou o seu olhar de misericórdia para Pedro, e ele reconheceu o seu pecado e se arrependeu, chorou amargamente. O último versículo ele fala, esse que a gente leu, que Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Lucas 22, 61, 62. Você pode anotar. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Depois dessa, irmão, depois dessa passagem. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amargamente, chorar amargamente no grego significa ideia de água podre, fracasso, tristeza e arrependimento. Pedro chorou amargamente, ele chorou a sua amargura, ele chorou arrependimento, ele chorou aquelas coisas podres que não agradavam a Deus na vida dele, aquelas atitudes, aquele pecado que ainda estava impedindo ele de ser um novo homem. Pedro, ele chorou amargamente. Chorou amargamente, ele sentiu. E aquele choro não era um choro somente de uma emoção, não era um choro de palha, né? Vamos dizer assim, que era aquele choro que vinha, mas logo se acabava. Que peneira chocante para Pedro, né? Eu sempre costumo dizer, querido, que nós não nos conhecemos totalmente. Nós não nos conhecemos 100%. Não nos conhecemos, só o Senhor nos conhece. Só o Senhor te conhece, só o Senhor me conhece. Tem atitudes que às vezes a gente vai ter, que às vezes, que nem como eu falei, quando eu orei para Deus e disse: Senhor, onde eu preciso mudar, que eu não estou conseguindo enxergar, por causa do tempo já na presença de Deus, né? Foi quando o Senhor me mostrou. É necessário arrependimento para se viver o novo tempo. Você quer mudança de vida? Você quer viver uma nova história? Arrependam-se. Reconhecimento. Nós precisamos reconhecer aquele momento ali, aquele olhar de Jesus para Pedro. Quebrou ele por dentro. Foi quando ele reconheceu as suas falhas. E dali em diante, Pedro sumiu naquela parte da história. Sabe por quê? No início ele estava em uma roda. Se você ler o versículo, no início ele se encontrava numa roda. Pelas conversas que se falavam lá, quando começaram a falar e dizer que ele, né, conhecia Jesus, que ele estava, que ele era um deles, que ele negava.
estavam falando lá de Jesus e não era bem. Ele saiu daquela roda depois do que aconteceu. Depois que ele viu, reconheceu os seus erros. Jesus, em João 21:15, abra em João 21:15. Apesar dos nossos deslizes, apesar dos nossos fracassos, o Senhor, Ele continua atrás de nós, querido. Ele insiste em nós. Apesar das nossas fraquezas, o Senhor, Ele insiste em mim e em você. Sabe por que você está aqui? Não foi somente pela sua decisão de estar aqui, mas é o Senhor que te fortaleceu para estar aqui. É o Senhor que tem insistido em você. Mesmo falho, mesmo pecador, você está aqui porque o Senhor tem insistido. E o Senhor, o que Ele quer para mim e para você é mudança de vida, arrependimento genuíno que leva a mudança de vida. Aplauda ao Senhor. Jesus, Ele não abriu mão de Pedro. Em João 21:15, diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Vem mais um, irmão. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me amas? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Mais uma vez, irmão. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Jesus, Ele não esqueceu de Pedro. Jesus, Ele não queria somente perdoar Pedro nesse momento. O que Jesus estava fazendo com Pedro era restaurando também o seu ministério, o seu chamado. Sabe por quê, querida? Às vezes você passa por lutas porque você tem um chamado. O Senhor, Ele te chamou para viver esse novo tempo. O Senhor te chamou porque Ele quer usar você. Depois disso tudo aqui que eles passaram, depois disso tudo aqui que Pedro passou, logo, não muito tempo, veio Pentecostes, veio o grande avivamento. Depois daquela peneira, quem ficou na peneira? Quem dos discípulos ficou na peneira? Voou no vento, que era palha. Quem? Vocês sabem quem dos 12? Judas. Judas não passou pela peneira, não frutificou. Era só palha. Pedro quase que vai, mas ele agarrou lá na peneira, né? Quase que vai. Mas muitos que passam pelo processo, às vezes não aguentam. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele intercede por mim e por você, mediante aos processos, querido. Mediante aos processos, o Senhor, Ele intercede por nós. Porque Ele conhece as nossas limitações, assim como Ele conhecia a de Pedro. Ele conhece. Fique de pé em nome de Jesus. Que nessa noite,
todas as palhas da nossa vida venham sair. Aquilo que está impedindo, te impedindo de crescer, aquilo que está te impedindo de prosseguir, de se firmar, nessa noite eu declaro em nome de Jesus que irá sair. Eu declaro o vento do Senhor nessa noite vai levar toda a palha da minha e da sua vida, para que nós venhamos a viver esse novo tempo. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele não desiste de você, querido. Ele não desiste de mim, de você. Muitas das vezes nos sentimos fracassados, incapazes de conseguir, de prosseguir. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele não desiste. E o Senhor, Ele te chama nessa noite ao arrependimento. O Senhor, Ele te chama nessa noite para viver um novo tempo. Um tempo preparado para Ele, mas é necessário um arrependimento genuíno. Uma transformação de vida. E é Ele que vai transformar. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Fique em espírito de adoração, espírito de oração. Comece a se examinar nessa noite, aonde você precisa mudar. Todos nós estamos sujeitos a essa peneira. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da série faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas, faz chover as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Se você está passando pelo processo, esse processo tem sido doloroso, venha aqui na
você não está só, querido. Se essa palavra falou com você nessa noite, se o Senhor falou ao teu coração, você que quer viver um novo tempo, o tempo da colheita, o tempo da frutificação, vem aqui na frente nessa noite, nós queremos orar por você. Aleluia. É necessário nós reconhecermos que nós precisamos. O olhar do Senhor nessa noite está sobre as nossas vidas, o olhar de misericórdia, não um olhar de julgamento, mas um olhar de misericórdia do Senhor está sobre nós. Oh, Jesus. Oh, Senhor, nós precisamos, Senhor. Oh, Deus, que nessa noite, Pai, nós venhamos, Senhor, em nome de Jesus, ser purificados pela Tua presença. Tira toda impureza nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo. Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Precisa entender o que Deus está falando. O Espírito Santo de Deus, Quando eu declaro um novo ele tempo, fica em Senhor. silêncio, Eu declaro um novo é porque Ele tempo. está Eu trabalhando. declaro um novo tempo em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo, um novo tempo. Eu declaro avivamento, Senhor. Em nome de Jesus, novas histórias, novas histórias, novas histórias. Oh, Espírito Santo. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confie, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
Santo de Deus conhece as nossas limitações. Espírito Santo de Deus, tu conhece onde nós precisamos mudar, porque não há nada oculto aos teus olhos, Pai. Espírito Santo de Deus, intercede, Pai, por cada fraqueza. Oh, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Nós precisamos ser moldados. Precisamos, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. O Senhor está aqui nessa noite. Ele está intercedendo pela tua vida. Ele está intercedendo. Diga ao Senhor onde você precisa mudar. Começa a deixar no altar agora. Aonde você precisa mudar, aonde você precisa ser fortalecido. Fala pro Senhor nessa noite que Ele está aqui. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Todos eles dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não maior que toda sombra que a gente projetou, importa aquele que está, o único Senhor. Importa aquele que maior que toda a gente projetou, importa que Ele seja o único Senhor. Somos todos seus, todos os Eu profetizo que dentro de você está sendo gerado um avivamento. Que esse processo que você está passando está sendo gerado dentro de você um grande avivamento. Assim como estava sendo gerado um avivamento na vida dos discípulos, assim eu profetizo na minha e na sua vida. Está sendo gerado um grande avivamento. Recebe do Senhor força, recebe do Senhor discernimento, recebe do Senhor avivamento. Recebe, recebe em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Quem não louvará, quem não temerá, importa aquele que está, maior que todos que a gente seu coração, você que está aqui comigo aqui na frente, todos aí também, diga assim, no nome de Jesus. Repita comigo, diga assim, no nome de Jesus, eu recebo esse avivamento, eu recebo um novo que Deus tem para mim. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia, aplaudo o Senhor. Glória a Deus.
tomar seus lugares. Ainda não vão embora não. Fica aí no seu lugar. Para chamar aqui as irmãs aqui, para nós prepararmos a ceia. Amém? As pastoras, as irmãs, cadê os irmãos aqui para nós servirmos a ceia? Para nós orarmos aqui. Amém? Posso orar? Pelo vinho, pelo pão? Vamos? Assim diz a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz o seguinte em diante: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aleluia. Pode vir para cá para frente aqui, as irmãs. Amém? É porque eu estou com a garganta um pouco inflamada, irmãos, tá? Mas vou fazer o melhor aqui, tá bem? Vamos orar ao Senhor, consagrando este suco de uva, este pão, consagrando ao Senhor para esta ceia, amém? Declarando desde já que é o sangue de Cristo que vai vir sobre a sua vida nessa noite, e que este pão é o corpo de Cristo, amém? Amado Pai, no nome de Jesus, nós consagramos a Ti este suco de uva, em nome de Jesus, declarando que ele é o Teu sangue, Senhor, ele representa o Teu sangue, Senhor, o sangue de Jesus que foi derramado por minha vida ali na cruz. Consagramos a Ti este pão, Pai, em nome de Jesus. Ele representa, Pai, o Teu corpo, pois como o Senhor disse, que nós precisamos, Senhor, cear, nós precisamos comer do Teu corpo, tomar do Teu sangue, para ter parte contigo, em nome de Jesus. Agora você ora comigo assim, baixe sua cabeça, toda a igreja. Se você fez algo contra alguém e você quer liberar perdão nesse momento, que você venha orar com o Senhor, você venha falar o que foi feito, para que todos nós possamos cear nessa noite, amém, irmãos? Amém, igreja? Todos nós, toda a igreja, os irmãos do louvor aqui, curve sua cabeça, ore a Deus, fale com o Senhor, diga o que você fez. Senhor, me perdoe, Senhor, eu libero perdão, Senhor, em nome de Jesus eu quero cear contigo, eu quero, Senhor, lembrar do Senhor nesse momento, Pai. Eu não quero faltar nenhuma ceia contigo, eu não quero, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, se nós formos olhar para nós não somos dignos de cear não, irmãos. Nós ceamos porque é uma ordenança do Senhor, porque Ele disse que nós temos que fazer em memória dEle. Nós temos que lembrar todas as vezes que nós cearmos, nós temos que lembrar do Senhor, do sacrifício que Ele fez por mim e por você, amém? Você já orou? Amém? Entregue aí o pão e o vinho a toda a igreja. Ainda não come não, segura aí. Assim que nós dermos aqui a direção, você vai Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que
pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. O Senhor, tua graça me basta. O tua presença me sustenta. O Senhor, tua graça me basta. O Senhor, tua presença me sustenta. O Senhor, tua graça me basta. O Senhor, tua presença me sustenta. O Senhor, tua graça me basta. O Senhor, tua presença me sustenta. Você pode abrir aí, bem? O pão e o vinho. Pode abrir, ainda não tome não. Isso tá difícil. Pega isso aqui, meu. Todos pegaram? Tá faltando alguém? Alguém não pegou aí? Você não pegou e você vai cear, levante sua mão aí. Todos pegaram? Cadê o pai desse menino? Amém? Assim como diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Assim diz o apóstolo Paulo. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo,
que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podei comer do pão. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pode tomar do vinho. Pela graça, irmãos, é pela graça que nós ceamos ao Senhor, é pelo seu amor, pelo seu sacrifício feito ali na cruz, feito ali na cruz por nossas vidas, que nós celebramos o Senhor. Dizemos que Ele é santo e vive para sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que você venha aprender nessa noite a olhar, a ver o olhar de Jesus, assim como Ele olhou para Pedro ali naquela noite, e Ele vem olhar para ti nessa noite, e você possa se render a Ele, para que você venha viver o novo, a excelência de Deus, aquilo que Ele tem para a sua vida. Senhor, depois dos dias que sucederam a morte e ressurreição de Jesus, Ele voltou para os seus discípulos e apareceu para eles. Assim vem acontecer nos nossos dias, amém? Que o Senhor possa te acordar na madrugada, que o Senhor possa te dar visões, sonhos de Deus,
Aleluia. Amém. Que Ele venha aparecer para nós, venha nos chamar na madrugada, venha chamar o teu nome, o meu nome, e nós possamos nos render, nos dobrar perante Ele, chorar, alegrar, dançar, celebrar ali na presença do Senhor. Amém. Você está preparado? Amém? Você está preparado? Boa noite, MDG! Glória a Deus! Vamos para nossos avisos agora. Quarta-feira nós vamos ter rede de mulheres. Cadê as mulheres? Vocês estão convidadas para a rede de mulheres nessa quarta-feira. Então não perca, que vai ser algo maravilhoso. Amém? E sábado, cadê as crianças? Aê! 4 horas, sábado, nós vamos ter EBF. Então, você criança está mais que convidado para neste sábado você estar aqui, tá bom? E dia 25 de outubro, casamento coletivo. Esté, mas como que eu faço para ter mais informações? Pastor Eduardo e pastora Daiele, tá bom? Para ter mais informações, falem com eles. E agora nós vamos falar do Acamp! Acamp, setembro, dia 5, 6 e 7 de setembro, nós vamos ter Acamp. E ainda nós estamos no segundo lote, que é R$130. Dia 10 de julho, agora vai terminar esse lote. Então corre que ainda dá tempo. E esse vai ser os nossos convidados, pastor Arnon, pastor Paulo César, o cantor Eliezer de Tassis e cantor Cleves Soares. Então, para ter mais informações do Acamp, fale com o pastor Raimundo e pastora Rosiane, amém?